Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a mais uma sessão da primeira comissão disciplinar do dia 22 de setembro de 2025 do TJ de São Paulo. Cumprimentos meus pares na pessoa do Dr. Ricardo Cunduva, Dr. Wesley, a Procuradoria na pessoa do Dr. Caroline, as advogadas doutora Ana, doutora Laura Sintibol, secretaria doutor João, doutora Paula. Iniciamos aqui com o processo adiado, processo 1059 de 2025, relator do Dr. Ricardo Cunduva, item número 11 da pauta fica adiado. Temos na sessão de hoje uma única preferência, que é o processo 1504 de 2025, item 6, de pauta da relatora Dr. Wesley, que temos que passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Cumprimento o senhor presidente, também cumprimentar o doutor Ricardo Cunduva, a doutora Caroline, a doutora Laila, João, Paula, a doutora Ana, os presentes e aqueles que não estiverem no vídeo. Processo número 1504/2025. Jogo entre o Clube Atlético Votuporamirense e Mirassol Futebol Clube pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 6 de setembro de 2025. A Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Davi Rodrigues de Aquino Soares, em curso no artigo 250, no inciso 1 do CDJD, pois, conforme consignado em súmula, o atleta foi substituído disciplinarmente por impedir uma oportunidade clara de gol, sem disputa de bola, cometendo pênalti por agarração de adversário no 17. Destaca que o denunciado é primário e a defesa é prova de vídeo do viado da primeira sócia na parte da frente. Muito obrigado, doutor Wesley. Bom, pode soltar o vídeo por gentileza, a doutora Ana também, se quiser fazer algum compromisso. Boa noite, presidente. Vou me aproximar aqui. A imagem não é uma das melhores, mas o lance vai ocorrer aqui, tá? Ele perde a bola para evitar que acaba chamando aqui o adversário. Satisfeito? Satisfeito? Doutor satisfeito? Pois bem, então, não havendo mais uma outra prova, doutora? Não havendo mais provas, eu passo a palavra para a doutora Caroline para a Procuradoria. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos presentes. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Caroline. Cumprimento e agradeço pela prioridade da explicação. Com a palavra, a doutora Ana, para a discussão da defesa. Boa tarde, presidente, relator, auditores, procuradoria, secretaria, demais defensores. Primeiramente, peço desculpas pelas posso não estar das melhores hoje, mas ainda bem breve aqui, caso de questão. Efetivamente, é um atleta primário, sem antecedentes, sub-15. Ele tenta evitar a bola, aí ele acaba perdendo essa bola, sendo o último, por ser o goleiro, ele acaba perdendo a bola. E no momento de tentar evitar, acontece a falha. Imediatamente ele recebe a substituição disciplinar, entendendo isso aqui como se fosse um cartão amarelo, não efetivamente um vermelho. Então, essa defesa entende que é punição suficiente, uma vez que ele já fica do lado de fora, pedindo aqui pela absolvição do atleta. Mas, caso assim, os estudantes não compreendem, pede-se a aplicação do mínimo legal do artigo, convertido em advertência, tendo em vista a aplicação também do artigo 182. Obrigado, doutora Ana. Também parabéns pela explicação. Com a palavra, doutor Wesley, para o professor. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao doutor Ana pelo uso da palavra. Passou a prova de vídeo é muito clara, a configuração de impedir uma clara e manifesta oportunidade de gol. Então, levando em consideração o histórico do atleta com a categoria pelo rota pela condenação do atleta nos termos do artigo 550, uma partida de suspensão substituindo por advertência de 5 minutos. Obrigado, doutor Wesley. Cumprido, parabéns pelo brilhante voto. Com o voto, doutor Ricardo Cunduva. Eu acompanho o relator. Obrigado. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Davi Rodrigues de Aquino Soares da equipe do Mirassol, como em curso no artigo 250, parágrafo 1º do CBJD. Agora, regular, processo 1499 de 2025, de relator também, doutor Wesley, que tem honra de devolver a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1499/2025, jogo de comercial Futebol Clube, Maria Atlético Clube, pelo Paulista Sub-14, realizado no dia 6 de setembro de 2025. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Jonas Correia Dias Campos, no curso do artigo 204, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, pois, conforme destacado na súmula pelo árbitro, o atleta foi substituído disciplinarmente por atingir com as travas da chuteira a coxa direita do seu adversário, com uso de força excessiva na disputa de bola. Destaque que o atleta já tem um apontamento perante o tribunal e esse é o relatório. Obrigado, doutor Wesley. Há
Alguma prova produzida nos autos? Sem prova. O meu travou aqui. Então, na hora de prova, as palavras da Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue o centro da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. Com a palavra, a doutora Laila para a defesa. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, demais auditores, doutor Procuradoria e Secretaria. O atleta Jonas, ele foi denunciado no artigo 254. Essa defesa não logrou êxito em localizar as imagens passíveis de confrontar os termos da súmula, mas, de um modo geral, o atleta ele é primário. A defesa entende que a suspensão automática seria uma punição suficiente para o ato cometido por esse atleta, motivo pelo qual requer-se sua absolvição. Não havendo esse entendimento, a devida conversão da pena de suspensão em advertência, e caso ainda não seja esse o entendimento, que haja aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, por tratar-se de um atleta amador. Obrigado, doutora Laila. Cumprimento e parabenizo pela apresentação. Com a palavra, doutor Wesley, para oferecer seu voto. Obrigado, senhor presidente. Tendo aqui que a descrição da súmula é bem clara com relação ao que aconteceu, mas a gente não tem noção da consequência ou se efetivamente foi ou não esse de bola. Por esse motivo, eu voto pela condenação do atleta nos termos da denúncia do artigo 254 a uma partida de suspensão, a qual converto também em advertência pela categoria do benefício do artigo 182. Obrigado, doutor Wesley. Cumprimento e parabenizo pelo voto. Como voto, doutora Carta Cunhuva. Voto, presidente. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Jonas Corrêa Dias Campos, da equipe do Maria, como imposto no artigo 254, parágrafo 1º do CBJD. Item 2 de causa, processo 1500 de 2025, já pelo doutor Ricardo Tucunduva, quem quer passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só aproveito para perguntar a todos, o nome da doutora Carolina Lee, e passo então ao processo número 1500/2025, partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-14, entre a equipe do São Bernardo e do Palmeiras. Contra da denúncia que o atleta do Palmeiras, Lucas de Moraes Vieira Calvo dos Santos, foi substituído disciplinarmente por atingir com um tapa no rosto seu adversário número 13, senhor Thiago Amaciotti Mestrinelli, fora da disputa de bola. O atleta não tem antecedentes a esse relatório. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. A defesa escrita. E tem uma prova Uma de prova de medida. feita em consideração da partida. Então, com a palavra, doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue o centro da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. E devolvo a palavra ao relator para o turismo da defesa, na sequência para o seu voto. Obrigado, presidente. Em breve síntese, a defesa alega que a agressão não ocorreu e pede a absolvição do atleta. Trata também de um erro no momento que a súmula há um erro material, e o ocorrido foi durante o primeiro tempo e não após o término do primeiro tempo, como consta na súmula. Pede subsidiariamente a explicação para o artigo 250 e também a aplicação do artigo 182 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Passo ao meu voto. Para mim ficou evidente a agressão no vídeo apresentado pela defesa, que inclusive surte um erro material indicado na súmula, que o momento que ocorreu a agressão foi durante o primeiro tempo e não ao final, porém existiu a agressão, o que foi comprovado pelo vídeo apresentado pela própria defesa. Nesses termos, considerando a primariedade do denunciado e o artigo 182, eu estou condenando no 254A para o primeiro inciso 1 a 4 partidas, com 82, 2 partidas de suspensão. É como voto. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Cumprimento para o ministro do Ambiente proferida. Com o voto, doutor Wesley. Parabenizo o relator que acompanha integralmente. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de 2 partidas, como imposto no artigo 254A, acumulado para o artigo 182, ao senhor Lucas de Moraes Vieira Calvo dos Santos,
da equipe do Palmeiras. Passamos agora para o Comitê de Pauta, processo 1501 de 2025, e a autoria doutor Wesley, que está falando. Obrigado, senhor presidente. Processo 1501/2025, jogo entre Grêmio Novo Horizontino e 9 International Academy. Pelo Paulista Sub-14, realizado no dia 7 de setembro de 2025. Outra procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação Grêmio Novo Horizontino, por seu artigo 9, inciso 3 do CPJD, pois, conforme destacado na súmula, a agremiação não efetuou o pagamento da taxa de arbitragem. Apresenta a denúncia em desfavor do atleta Rian Vitor Lima dos Santos, por seu artigo 35 do CPJD, da agremiação em 9, pois, conforme destacado na súmula, o atleta foi substituído disciplinarmente, pois atingiu seu adversário de forma temerária. Destaque que há apontamento para ambos os denunciados e a defesa escrita para o atleta Rian, seu relatório superiormente. Aliás, defesa escrita também do estudante. Porque eu acho que ele juntou a documentação, foi isso, mas a doutora vai fazer a doutora. Sustentação. Perfeito. Então, dito isso, passo a palavra para a doutora Carolina pela doutora. Sim, perfeito. Então, além da prova documental, tem um vídeo. Perfeito. Obrigado, João. Bom dia, tudo bem? Meu nome é João Marcos Organizador, sou coordenador de futebol da categoria sub-3 do 14 do Grêmio Novo Horizontino e venho através desse vídeo informar que no dia 7/9 não conseguimos realizar o pagamento das taxas da arbitragem dos jogos contra as equipes do Meia-Noite, sub-13 e 9, sub-14, devido a divergências no bordeaux da arbitragem. Aguardamos até o final de ambas as partidas para poder realizar o pagamento dessas taxas. Porém, o site da federação não havia sido atualizado, não havia chegado até nós com o bordeaux correto. Então, através desse vídeo, informar também que na segunda-feira, um dia após as partidas, realizamos o pagamento mediante ao bordeaux correto, que havia sido enviado pelo delegado da partida. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Com a palavra, então, a doutora Carolina para a procuradoria. Obrigada, presidente. A procuradora recebe o conselho da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. Com a palavra, a doutora Wesley para a defesa. Obrigada, presidente. No caso em concreto aqui, a agremiação Grêmio Novo Horizontino, de fato, não pôde realizar o pagamento, uma vez que o bordeiro tinha dados incorretos. Então, eles preferiram aguardar até que houvesse a devida atualização, que foi solicitado antes do início da partida. Ocorre que, mesmo após o fim da partida, ainda não havia essa atualização no próprio site da federação. Então, em comum acordo com o delegado da partida e a arbitragem, eles falaram assim: espera até ter essa regularização para que não pague conta errada, para que não pague valor incorreto. Então, com uma medida até de precaução, aguardar o dia seguinte para que houvesse esse pagamento. Eu trouxe aos autos o print do delegado da partida que encaminhou o bordeiro correto para a agremiação através do WhatsApp, no momento que houve o efetivo pagamento. Então, os comprovantes de pagamento também seguem no processo no valor total. Então, de fato, não houve um erro por parte da agremiação. Por precaução, deixaram de realizar o pagamento para que se realizasse de uma maneira efetiva. Inclusive, isso consta do próprio relato, que fala que a agremiação estava proposta a pagar, porém o bordeiro que os mesmos apresentaram estavam em divergência. Então, isso consta do próprio documento trazido pelo delegado da partida, que também foi confirmado pelo árbitro. Motivo pelo qual, pelo fato da agremiação não ter concorrido para que ocorresse isso, a defesa requer a sua absolvição. Não havendo esse entendimento, e considerando, quando muito, uma concorrência de culpa para o ocorrido, que seja aplicada a pena de advertência, não sendo esse ainda o entendimento, que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182. Perfeito. Obrigado, doutora Laila. Parabéns pela sua exposição. Passo a palavra ao doutor Wesley para o resumo da defesa do senhor Diana. Perfeito. A agremiação nova apresentou a defesa em favor do atleta Rian. Em breve e simples, diferente que o atleta não cometeu nenhuma infração e que não há descrição do que seria a forma temerária destacada na súmula, combinando pela absolvição do atleta ou subsidiariamente para que seja uma sanção de advertência. Passo então ao julgamento. Aqui, começando pelo atleta Rian, entendo, como outros casos já vimos entendendo aqui nessa comissão, que o fato da descrição da súmula vir apenas como entrada temerária não configuraria um ato tipo. Por esse motivo, eu voto pela absolvição do atleta. Com relação à agremiação Grêmio Horizontino, entendo que as razões aqui aliadas ao relatório trazido pela defesa
dão razão à defesa. O clube não concorreu, estava disposto, como consignado pelo árbitro da partida, que foi um erro do cálculo do Borderô. Por esse motivo, eu deixo também de aplicação sanção absolvendo a agremiação. Como voto, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Wellington. Cumprimento e parabenizo pela decisão. Sobrevivente, voto por concordo com o Acompanho o relator, senhor presidente. Então, por votação unânime, ficam absolvidos tanto a agremiação do Novo Horizontino como o senhor Ian Victor Lima, do Santos da equipe do Inova Futebol Clube. Passamos agora ao item 4 de pauta, processo 1502 de 2025, relator doutor Ricardo Curva, quem então vai passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre a equipe do Itaquaquecetuba Atlético Clube contra a equipe do Catanduva Futebol Clube no dia 7 de setembro de 2025. E foi denunciado pela doutora Procuradoria o atleta Lucas Caviste Simões de Oliveira, pois segurou seu adversário pela camisa, impedindo um ataque promissor. Portanto, teria descumprido o artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A defesa escrita é o relatório, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Ricardo. Com a palavra a doutora Carolina da Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. E com a palavra do relator presumo da defesa, para participar. Em breve síntese, a defesa afirma que a conduta do atleta não gerou nenhum prejuízo para a partida e que faz jus a se beneficiar do exposto no parágrafo 2º do artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e requer, portanto, a substituição da pena de suspensão por advertência. Passo, portanto, ao voto. Assiste razão à defesa, não há gravidade. E dessa forma eu estou atendendo o pedido da defesa e dando uma pena de advertência ao atleta. Perfeito. Esse é o voto. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Curva. Parabenizo e cumprimento o presidente do voto preferido, com o voto do doutor Wesley. Parabéns, relator, acompanha integralmente. Então, por votação unânime, fica aplicada a sanção de advertência ao senhor Lucas Cavite Simões de Oliveira, da equipe da Itaquaquecetuba, como incursão artigo 252 do CPJB. Passamos ao item 5 de pauta, processo 1503 de 2025, também de relator do doutor Ricardo Curva, que então ainda devolve a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-15 entre a equipe do Monte Azul e do Grêmio Prudente no dia 6 de setembro de 2025. Consta da denúncia que o senhor João Gabriel da Silva faz por reclamar e gritar assintosamente das decisões da arbitragem com as seguintes palavras. Aqui, entre aspas, aqui você não marcou essa falta. Fecha aspas. O árbitro informou que se sentiu ofendido após a reclamação, portanto foi denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Foi denunciado também o atleta do Monte Azul, Felipe Faria Quatri, por ter impedido um ataque promissor da equipe adversária e denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Consta ainda da denúncia a infração do senhor Henrique, do atleta Henrique, por ter impedido um ataque promissor também da equipe do Monte Azul e, portanto, denunciado como incurso no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Então, com a palavra a doutora Carolina da Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. Pela defesa do Proline. Obrigada, presidente. Ambos os atletas da agremiação Monte Azul foram expulsos pela mesma conduta, impedir ataque promissor. De fato, a defesa não trouxe imagens passíveis aí de descaracterizar o que seria um ataque promissor pela arbitragem. Mas, de modo geral, ambos são primários, também gozam do benefício do artigo 182. Em primeiro lugar, a defesa requer a absolvição de ambos por entender que a expulsão e a consequente cumprimento da suspensão automática já seria uma punição suficiente, não havendo esse entendimento que seja, então, aplicada a pena de advertência. Com relação ao senhor João Gabriel, que exerce o cargo de auxiliar técnico, esse foi expulso por proferir tão somente a frase: aqui você não marcou essa falta.
não há cabimento, né, para expulsão por proferir somente essa fala, e mesmo que se fosse de maneira acalorada, quando muito deveria ser aplicada uma advertência através do cartão amarelo. A indicação de se sentir ofendido pela simples colocação da frase que consta da súmula precisava ser estudada pela organização do campeonato, porque a questão do caráter subjetivo desse árbitro precisa de muita atenção e cuidado. E chama muita atenção essa questão de tudo que é falável eu preciso relatar na súmula. Concordamos, precisa ser relatado na súmula. Agora, a indicação de que se sentiu ofendido por isso, isso sim seria algo temerário. Então, a defesa requer a absolvição do denunciário por entender que a fala proferida, mesmo que de forma acalorada, jamais ofenderia a honra e também não caracterizaria a capitulação do artigo 258, não havendo esse entendimento, que seja, então, convertida a pena de suspensão e advertência. Obrigado, doutora Laila. Parabenizo pela sustentação. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a advogada e acredito que assiste razão a ela. O simples fato do árbitro ter afirmado que se sentiu ofendido por uma frase, aqui você não marcou essa falta, não faz com que dê tipicidade à conduta. Dessa forma, eu estou absolvendo o assistente técnico João Gabriel da Silva Vaz. Da mesma forma, os dois atletas denunciados no artigo 250, para o primeiro inciso 1, que diz impedir uma oportunidade clara de gol com próximo equivalente, no meu modo de ver também não é típica conduta, até porque só se afirma na súmula que eles impediram um ataque promissor. Dessa forma, no meu modo de ver, também não caracteriza a conduta e estou absolvendo os dois. É o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Cumprimento e parabenizo o presidente do voto público, com o voto, doutor Wesley. Parabenizando o relator, acompanho integralmente. Perfeito. Me acompanho, então fica por votação unânime absolvidos os 3 denunciados no processo 1003 de 2025. Passamos agora ao item 7 de pauta, que é o processo 1055 de 2025 do doutor Wesley, que será julgado em conjunto com o item 9, processo 1507 de 2025, também de relator do doutor Wesley, que então a gente devolve a palavra. Ok. São 7 e 9. Que assinamos esse 12. Obrigado, senhor presidente. Processo 1505 de 2025, processo 1507 de 2025 são jogos de categorias sub-11 e sub-12 sucessivos entre Associação Esportiva Araçatuba e Bandeirantes Esporte Clube. Em ambos os processos, os dois jogos foram realizados no dia 7 de setembro. Em ambos os processos, a Doutora Procuradoria apresentou denúncia em favor da agremiação Araçatuba por não pagar a taxa de arbitragem, equipe de apoio e diretor do jogo. Tem apontamentos de incidência da agremiação. Esse é o relatório, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Wesley. Com a palavra, doutora procuradora. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Só reitera, salvo se eu não errei a conta, ele já foi incidente específico 21 vezes. Só para ter o rigor, né? Obrigada. Obrigado, doutora Carolina. Parabenizo e agradeço pela sustentação. Com a palavra, doutora Lara, pela defesa. Obrigada, presidente. Que pega o relato da agremiação que requereu a conversão das cotas em pagamento das taxas de arbitragem, não houve êxito em encaminhar os e-mails de confirmação da federação. Dessa forma, a defesa, por boa fé, requer que seja convertida, não vou pedir absolvição, mas requerer a conversão da pena suspensão e advertência, ou que seja, então, aplicada a pena mínima, em conjunto com o artigo 182, e que também seja levado em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Obrigado, doutora Maila. Parabenizo pela sustentação. Com a palavra, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo os oradores pelo uso da palavra, que acredito que não tem muito que possa ser considerado, né, como a defesa falou, pela ausência de provas, e por esse motivo, em ambos os casos, meu voto é pela condenação da agremiação, nos termos da denúncia, a R$1.000 de multa, já com os benefícios do 82. R$1.000 está no processo. Pelo voto, senhor presidente.
Obrigado, doutor Wagner. Parabenizo e cumprimento pelo grande voto proferido pelo voto do deputado Calil. Acompanho o voto do relator. Então, fica por votação unânime aplicada uma sanção de multa de R$ 1.000 em cada um dos casos, no processo 1505 de 2025 e no processo 1507 de 2025, ambos no curso do artigo 191 do CPJB. Passamos agora ao próximo item de pauta, o item 8, processo 1506 de 2025 do Dr. Ricardo Conduva, relatoria, que também será julgado em conjunto com o item 10, processo 1508 de 2025, também de relatoria do Dr. Ricardo Conduva, quem tem onde passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. São caso idêntico ao anterior. São duas partidas entre sub-11 e sub-12, entre as equipes do Francana e Olímpia, realizadas no dia 7 de setembro de 2025, nas quais a equipe do Francana foi denunciada por não efetuar o pagamento da taxa de arbitragem, portanto, em curso no artigo 191, inciso 3. Doutor Câncer de Justiça Esportiva, é esse relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Com a palavra, a doutora Carolina, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia e ressalta que essa agremiação é reincidente por 14 vezes. Obrigado, doutora Carolina. Em cumprimento, parabéns pela sustentação. Com a palavra, doutora Wagner, para a defesa. Em mesmo sentido da defesa anterior, a defesa requer que seja aplicada a conversão da pena de multa em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima e ainda que seja considerada o artigo 182, 182A, no caso pela questão da capacidade econômica financeira, que vem enfrentando diversos problemas, inclusive com protestos, senhoras, e também que seja verificado no momento da dosimetria da pena os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Obrigado, doutora Wagner. Cumprimento, parabéns pela sustentação. Com a palavra, doutor Ricardo Conduva, para oferecer seus votos. Dada a absoluta necessidade dos árbitros receberem pelo trabalho efetuado, o meu voto é para ambos os processos a pena de R$ 1.000, já considerado o artigo 82. Isso. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Cumprimento, parabéns pelo voto proferido. Com o relator, senhor. Então, fica por votação unânime aplicada uma sanção de multa de R$ 1.000 em cada um dos processos. Processo 1506 de 2025 e processo 1508 de 2025, a equipe do Francana. Passamos agora ao item 12 de pauta, processo 1510 de 2025, e relatoria do Ricardo Conduva, quem tem uma ideia da palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-17 entre o I9 Futebol Clube e o Red Bull Bragantino, no dia 6 de setembro de 2025. Foi denunciada a equipe do I9 Futebol Clube como incurso no artigo 211 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois após o término da partida não havia água para o banho nos vestiários da arbitragem e dos clubes. E após várias tentativas, houve o retorno da água, porém a equipe visitante já havia ido embora e os árbitros tiveram que usar o vestiário da equipe visitante, não o próprio vestiário. A defesa escrita, relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Com a palavra, a doutora Carolina, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. Cumprimento pela sustentação. Com a palavra, o relator da defesa, para oferecer a votação. Breve síntese, senhor presidente. A defesa apresentada diz que o problema foi prontamente resolvido, que o fato da equipe visitante ter ido embora foi uma opção deles, e pede, portanto, a absolvição e, subsidiariamente, seja considerado de pequena gravidade e a pena de multa no menor patamar do artigo 211. Passo meu voto, já considerando tipificado e já considerando o artigo 182, estou aplicando uma pena, e pelo fato de ter sido restabelecido em seguida, estou aplicando uma pena de R$ 500 à agremiação. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Ricardo Conduva. Cumprimento, parabéns pelo brilhante voto proferido. Como voto, doutor Wesley. Senhor presidente, acompanho integralmente, relator. Então, fica por votação unânime aplicada uma sanção de multa de R$ 500 pelo incurso no artigo 211, a equipe do I9 Futebol Clube. Passamos agora ao item 13 de pauta, processo 1511 de 2025, de relatoria do doutor Wesley, quem tem onde passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1511 de 2025, jogo entre Itaquaquecetuba, Atlético Clube e Grêmio Esportivo Prudente.
pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 7 de setembro de 2025. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Vitor Sponton Banhete da Silva, no curso do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD, pois, segundo o relato da árbitra da partida, tocou na bola com as mãos fora da área penal, impedindo a oportunidade clara de gol. Destaco que o denunciado ele é primário e esse é o relatório. Obrigado, doutor Wesley. Com a palavra, a doutora Carolina pela Procuradoria. Obrigada, presidente. Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. E pela defesa, doutora Wesley. Obrigada, presidente. Como bem indicado pelo auditor relator, o atleta foi expulso por tocar na bola com as mãos fora da área penal, pedindo uma oportunidade clara de gol. A defesa entende que colocar a mão na bola da forma em que constou da súmula não seria uma conduta passível de expulsão, por não ser de fato uma infração, podendo o árbitro, então, ter dado uma mera advertência, mas entendeu, valorando o ato pela expulsão do atleta. O atleta ele é primário, a defesa entende que já seria uma punição suficiente, pelo que requer-se a sua absolvição, e não havendo esse entendimento, e caso a comissão entenda pela punibilidade do ato, que seja então convertida a pena de suspensão e advertência, ou que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, doutor Wesley, para defender seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo os oradores pelo uso da palavra. Aqui tem que estar bem clara a súmula e o atleta ele é goleiro, então a descrição aqui encaixa bem nos termos da denúncia. Por esse motivo, eu voto pela condenação do atleta nos termos da denúncia. No entanto, levando em consideração a prioridade do atleta, bem como o artigo 182, eu substituo a pena de suspensão por advertência. Com voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Também parabenizo o presidente Walter Pereira, com o doutor Roberto Lugo. Relator, sim. Então, por votação unânime, fica aplicada a sanção de advertência ao senhor Vitor Sponton Banhete Silva, como incursão artigo 250 do CPJD. Passamos ao item 14 de pauta, processo 1052 de 2025, de acordo com o doutor Wesley, que também devolve a palavra. Obrigado, senhor presidente. Da prenda. Processo 1512 de 2025, jogo entre Jabaquara Atlético Clube e Maria Atlético Clube, pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 6 de setembro de 2025. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Matheus Figueiredo Cerqueira, por no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD, da agremiação Jabaquara, pois, segundo o relatório da partida, após ser advertido por uma ação temerária, foi advertido novamente por outra ação temerária, atingindo seu adversário com a trava da chuteira com intensidade média. Apresenta também denúncia em desfavor do atleta Sr. Riquelme Ramos de Araújo, no curso do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD, da agremiação também Jabaquara, pois, segundo o relato do órgão da partida, foi que atingir seu adversário, número 5, Sr. Luiz Felipe, com as travas da chuteira com uso excessivo da força na altura da perna esquerda. O jogador atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Segue a denúncia em desfavor também do atleta Vitor Noé da Costa, também atleta da agremiação de Jabaquara, no curso do artigo 254A do CPJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida, foi expulso por tentar dar um soco na perna e desferir um chute na perna do seu adversário, número 5, Sr. Luiz Felipe, fora da disputa da bola e com a bola em jogo. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Apresenta ainda denúncia em desfavor do Sr. Brian Giovanni Kio Pereira da Silva, concurso artigo 254A do CBJD, atleta da agremiação de Jabaquara, pois, segundo o relato da arbitragem, foi expulso por desferir uma cotovelada na altura do rosto do seu adversário, número 15, o Sr. Lucas Amparo, e o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. E por fim, também denúncia em desfavor do Sr. João Marcelo Dutra de Moraes, também por incursão artigo 254A do CBJD, na agremiação Maria, pois, segundo o relato da órgão da partida, foi expulso por desferir um chute na altura da perna do seu adversário, número 7, o Sr. Matheus Figueiredo, fora da disputa de bola com a bola em jogo. O atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. E agora sim, por fim, apresenta denúncia em desfavor do Sr. Luiz Felipe Tozin Reis, atleta da agremiação Maria, em curso artigo 258A do CPJD, pois, segundo o relatório da partida, o atleta foi expulso por fazer gestos obscenos ao mostrar os dedos médios de ambas as mãos para a torcida adversária. Destaque do denunciado, apenas o Sr. João Marcelo possuía, o Sr. Riquelme possuía apontamentos, os demais são primários. Esse é o relatório, senhor presidente.
Obrigado, doutor Wesley. Com a palavra, doutora Carolina, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina. Pela defesa, do senhor Laila. Obrigada, presidente. Tentarei ser breve nessas defesas. Vou iniciar pelo senhor Matheus. Ele foi expulso pelo segundo ato temerário, mas atingiu o adversário com as travas da chuteira com intensidade média. Essa é a descrição da súmula. A denúncia veio no artigo 254, que é capitulado por jogada violenta. O relato da súmula não dá a entender que se foi em disputa de bola o ato cometido. Então, necessariamente deveria ter a bola envolvida para poder ter a capitulação pretendida pela douta Procuradoria, e aí, pela falta dessa informação, considerando a presunção relativa de veracidade da súmula, a defesa requer a desclassificação da denúncia para o artigo 250 para ato hostil com a devida conversão da pena de suspensão e advertência ou aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182. Caso haja manutenção integral nos termos da denúncia, também requer essa devida conversão ou aplicação da mínima em conjunto com o artigo 182. Os demais denunciados, a defesa entende que a capitulação encontra-se corretas. De um modo geral, parece ser uma partida extremamente gravosa, né? Porque são muitos denunciados em condutas que são consideradas desportivas e pela falta de imagem também, e considerando a presunção relativa de veracidade da súmula, a defesa requer a aplicação das penas mínimas em conjunto com o artigo 182, e caso haja na capitulação apontada na denúncia a opção de conversão da pena de suspensão e advertência, que haja sua devida aplicação, e em que pese ser um campeonato que não seja 100% amador, por ser a categoria 7, a defesa chama a atenção que todos os atletas de ambas as agremiações são amadores, nenhum é profissional. Então, que também seja aplicada o benefício da redutora do artigo 182 para todos, e que seja levado em consideração os que não possuem apontamento prévio em suas fichas disciplinares. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, doutor Wesley, por seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, doutora Laila, doutora Carolina, pelas manifestações. Iniciada pelo senhor Matheus Segueira de Cerqueira, foi denunciado no senhor do artigo 254 com inciso 1, e, diferente do alegado pela defesa, entendo aqui que a entrada temerária pressupõe lance em disputa de bola e atingir com a trava da chuteira a perna do adversário, resta bem configurada com. Por esse motivo, meu voto é pela condenação do atleta nos termos da denúncia a uma partida de suspensão, convertida em advertência pela primariedade e também pelos benefícios do 182. Com relação ao senhor Riquelme Ramos de Araújo, também atleta do Jabaquara, denunciado no seu artigo 254, também por colocar as travas de chuteira na perna do adversário, destaco que ele já tem uma condenação e por esse motivo, destaco que ele é reincidente. Por esse motivo, meu voto é pela condenação do atleta a uma partida de suspensão, já que os benefícios do 182, sem a conversão da advertência. Com relação ao senhor Vitor Noé da Costa, denunciado nos termos do artigo 254A do CBJT por tentar dar um soco e depois dar um tapa, dar um chute, desculpa, na perna do seu adversário, destaco que resta bem configurada a conduta aqui também, e pelo meu voto, levando em consideração a primariedade dele, meu voto pela condenação do atleta nos termos do artigo 254A, 4 partidas de suspensão, ficando 2 partidas no total para os benefícios do 182. Em relação ao senhor Brian Giovanni Kio Pereira da Silva, denunciado também nos termos do artigo 254A do CBJD, por ter dado uma cotovelada no rosto do seu adversário, entendo também que a conduta aqui está bem configurada, não foi possível firmar o relato da súmula. Por esse motivo, eu voto pela condenação do atleta também a 4 partidas de suspensão, com os benefícios do 182, para 2 partidas de suspensão. Já em relação ao senhor João Marcelo Dutra de Moraes, agremiação Marília, denunciado nos termos do artigo 254A também do CBJD, por dar um chute na perna do seu adversário, o destaque já tem um apontamento pelo artigo 254, por esse motivo eu voto pela condenação do atleta a 4 partidas de suspensão, não sendo reincidente específico, também os benefícios do 182 ficam 2 partidas de suspensão. E por fim, em relação ao senhor Luiz Felipe Esposinho Reis, atleta do Marília, que provocou o público com gestos ofensivos com o dedo médio, entendo também que a conduta foi bem tipificada aqui, e pelo meu voto, eu voto pela condenação do atleta nos termos da denúncia
com o artigo 258A, há 2 partidas de suspensão, as 88.2 de novo processo de penalidade, uma partida de suspensão. É como eu gosto. Perfeito, obrigado, doutor Wesley. Parabéns e cumprimento pelo presidente voto preferido, voto do senhor Roberto Lula. Cumprimento o relator pelo voto preferido e acompanho integralmente. Perfeito, também acompanho. Então fica por votação unânime. Aplicada a sanção de advertência do senhor Matheus Figueiredo Cerqueira, como por artigo 254, JD. Aplicada a sanção de uma partida ao senhor Riquelme Ramos de Araújo, como por artigo 254, CBJD. Aplicada a sanção de 2 partidas ao senhor Vitor Noé da Costa, como por artigo 254, CBJD. Aplicada a sanção de suspensão de 2 partidas ao senhor Brian Giovanni Quil Pereira da Silva, como por artigo 254, CBJD. Aplicada a sanção de 2 partidas, como incorporação de 254 do CBJD do senhor João Marcelo Dutra de Moraes. E, por fim, em relação ao senhor Luiz Felipe Tozin Reis, da Marília, como incorporação de 254 do CBJD, aplicada a sanção de 1 partida de suspensão. Passamos agora ao item 15 de pauta, processo 1513 de 2025, já do doutor Ricardo Cunha, que então vai passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-20, Série A, entre a equipe da Inter de Limeira contra a equipe do Sport Clube São Bernardo, no dia 5 de setembro de 2025. Vamos da denúncia que a agremiação da Inter de Limeira apresentou o campo sem a demarcação conforme solicitada pela equipe de arbitragem e com muitos pontos sem grama e com aspecto muito seco. Portanto, foi denunciado como impulso no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Cunha. Com a palavra, doutora Carolina, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina, pela defesa da doutora Laila. Obrigada, presidente. Em que pese as indicações denunciadas, é importante revelar que existe uma certa inconsistência no preenchimento do relato, uma vez que no campo 10, em observações gerais, condições de gramado encontra-se como classificado como bom. E em condições apontadas, deveria ser colocado como regular ou uma inferior. Ainda no mesmo campo, tem a seguinte comunicação. A arbitragem da partida verificou que a demarcação de umas áreas e da lateral do campo, onde fica o quarto árbitro, estava relativamente apagada. A equipe de manutenção do gramado do estádio tentou, mas não conseguiu material para a demarcação. E o árbitro decidiu que era possível conduzir a partida da forma como estava a demarcação. Sendo certo que as condições do gramado, pela qualidade ou pela demarcação, se elas estivessem em desacordo com o entendimento da arbitragem, se não teria iniciado a partida e a federação teria prontamente notificado a agremiação contra as irregularidades, o que também não ocorreu. Então, considerando que a partida foi realizada e que não houve qualquer prejuízo em sua realização, a defesa requer a absolvição da agremiação. Não havendo esse entendimento, requer-se então que seja convertida a pena de suspensão de multa em advertência ou que seja aplicada a mínima em conjunto com o artigo 182 e que também seja levado em consideração os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, o artigo 182 e 182-A. E caso essa comissão entenda pela condenação, também requer seja levada em consideração a ficha disciplinar da agremiação, onde a última pena foi de advertência e a anterior, que também foi aplicada por essa comissão, foi a pena de R$400. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, o doutor Ricardo, por favor, seu voto. Obrigado, senhor presidente. Resta configurada a conduta bem detalhada, inclusive no relatório, no item 4, que inclusive a agremiação tentou, mas não conseguiu fazer a demarcação conforme necessário. Dessa forma, eu estou condenando no artigo 9, inciso 3, que dada a instância específica, a multa de R$800, como votos. Obrigado, doutor Ricardo Cunha. Cumprimento para o ministro do de voto, com o voto do Wesley. Parabenizo o relator e acompanho integralmente. Então, fica aplicada uma multa de R$800 à equipe do Inter de Limeira, como por artigo 1 do CBJD, por votação unânime. Passamos ao item 16 de pauta, processo 1514 de 2025, relator do Dr. Wesley, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1514 de 2025, jogo entre Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba e Esporte Clube Corinthians Paulista, pelo Paulista Sub-20, realizado no dia 5 de setembro de 2025.
Toda a Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Bruno Rian Rodrigues Dias, no curso artigo 204A, atleta da agremiação de Piracicaba, pois, segundo o relato do árbitro da partida, o atleta desferiu um soco no rosto do seu adversário número 15, o Sr. Guilherme Marques da Silva, fora da disputa da bola. O atleta não precisou de atendimento médico e permaneceu na partida. Destaco que o atleta ele é primário. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, Dr. Wesley. Com a palavra, a doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da lei. Obrigado, doutora Caroline. Pela defesa, doutora Laila. Obrigada, presidente. Como bem indicado pelo auditor relator, o atleta adversário não necessitou de atendimento médico de substituição. O atleta denunciado, ele é primário, pelo que requer-se a conversão da pena de suspensão. Aqui não dá 254A. A aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, doutor Wesley, professor Walter. Obrigado, senhor presidente. Eu vejo como não foi possível afirmar aqui o relato da sua, por esse motivo, meu voto é pela condenação do atleta que destaca profissional, nos termos do artigo 254A, a 4 partidas de suspensão. Como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Também parabenizo pelo bilhete de voto. Com voto do Ricardo. Com relator. Então, por votação unânime, aplica-se uma sanção de suspensão de 4 partidas ao senhor Bruno Rian Rodrigues Dias, como em curso no artigo 254A do CPJD. Passamos ao item 17 de pauta, processo 1515 de 2025, relator do Ricardo, então me passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-20 da Série A entre a equipe da Ponte Preta e do Capivariano no dia 10 de setembro de 2025. Só da denúncia que o atleta Mike dos Santos Seringati foi expulso por impedir uma oportunidade clara de gol sem disputar a bola. E ao puxar o seu adversário, cometendo o tiro penal. E após ser expulso, se dirigiu ao árbitro e disse as seguintes palavras, entre aspas: vai tomar no cu, você tá de sacanagem, foi porra nenhuma, filha da fecha aspas. Portanto, foi denunciado como em curso no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e também no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do mesmo Código Legal. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Mendoza. Com a palavra, a doutora Procuradora, para a situação de suas razões. Obrigada, presidente. Felicito. Obrigada, presidente. Procuradoria segue nos termos da lei. Obrigado, doutora Caroline. Eu vou falar para o relator por exemplo, defesa, porque você vota na sequência. Obrigado, senhor presidente. A defesa alega em respeito ao boa-fé que, de fato, quase por instinto, acabou puxando o seu adversário. Alega também, em relação à denúncia no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, que o atleta ficou indignado com a expulsão e acabou exagerando nas palavras. Pede a desclassificação e absolvição, subsidiariamente aplicação no 82. Passo ao meu voto. Assistindo pela defesa, a defesa assumiu as condutas praticadas pelo atleta e ele é primário. Dessa forma, em relação ao 250, eu estou substituindo a pena por advertência e, em relação ao 258, parágrafo 2º, inciso 2, já com a aplicação do 82 a uma partida de suspensão. Como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Mendoza. Cumprimento para a pelo bilhete de voto. Com voto, doutor Wesley. Só recapitulando, ficou uma partida para o segundo, né? Com advertência no 250 e uma partida no 258. Acompanha integralmente. Também acompanha integralmente, então fica aplicada a sanção de advertência como em curso no artigo 250 do CPJD e por uma partida no artigo 258, para o segundo inciso do CPJD, ao senhor Mike dos Santos. Passamos ao item 18 de pauta, processo 1516 de 2025, já teve o doutor Ricardo, que então ele devolve a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-11 entre a equipe do Batatais e do Botafogo no dia 7 de setembro de 2025. Constando da denúncia que a equipe do Batatais descumpriu o artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pois foi constatado que o estádio estava com vestiário sujo, mesmo após a solicitação pelo responsável do jogo,
da limpeza e o gramado com muitas imperfeições, com alguns pontos amarelados e linhas de marcação tóxicas. É esse o relatório. Desculpe. Também foi denunciado o atleta maqueiro da equipe do Batatais, o senhor Fernando dos Reis Barbosa, por proferir as seguintes palavras, entre aspas, só vieram ganhar dinheiro sem pressão, é só isso que eles querem. Portanto, foi denunciado como recurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. É o relatório. Obrigado, doutor Ricardo. João, pode explicar o de política? Olá, boa noite. Meu nome é Fernando. Eu sou um colaborador do Batatais. Trabalhei de maqueiro na partida do Batatais e fui expulso pelo árbitro devido a um comentário que eu fiz com outro maqueiro e eu disse que aquilo é um esporte de pressão. E se não gostasse de pressão, está no esporte errado. Foi o comentário que eu fiz. O delegado da partida escutou e pediu para o juiz me expulsar. Foi isso que eu falei. Meu nome é Renata André Corrêa de Souza, sou representante das equipes Sub-11 e Sub-12, categoria de base do Batatais Futebol Clube. No dia 7 de setembro, nós tivemos uma partida contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, e onde ocorreram alguns incidentes, ou algumas denúncias de falta de limpeza dos vestiários e o gramado, sem condições de jogo. Nós fizemos sim a limpeza no sábado, mas infelizmente, com a situação do tempo, a falta de chuva, a prefeitura está cortando o fornecimento de água. No domingo, quando nós fomos refazer a limpeza, nós estávamos sem água. E quando ela retorna da tarde para a noite, impossibilitando a nossa limpeza. E o gramado, a mesma coisa, tá? Nós temos sim condições de jogo. Infelizmente, nós não conseguimos esta limpeza por falta de fornecimento de água. Com a palavra, então, a professora. Obrigada, presidente. Em que pese as provas apresentadas, a Procuradoria segue nos termos da denúncia e ainda reitera que a agremiação do Batatais ela é reincidente específica a 8 meses. Obrigado, doutora Carolina. Eu também parabéns pela apresentação. Com a palavra, a doutora Wagner, para a defesa. Obrigada, presidente. Eu vou iniciar a defesa pelo senhor Fernando, que é um maqueiro, o mesmo indica, né, ele confessa que fez uma reclamação para a arbitragem, mas em momento nenhum falou sobre dinheiro, nada nesse sentido. Então, o apontamento realizado na súmula não é fidedigno ao que de fato aconteceu. O denunciado, ele é primário, então a defesa requer a absolvição dele, porque a fala proferida, ela de forma nenhuma, ela extrapola as medidas, as previsões trazidas pelo CBJD, e não havendo esse entendimento que seja a pena convertida em advertência, e caso ainda não seja esse entendimento, que haja aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, porque estamos falando de uma categoria sub-11, onde é plenamente possível a sua aplicação. Já com relação à agremiação, a defesa faz uma ressalva que na semana passada já houve julgamento pelas mesmas situações pelo Campeonato Sub-12, onde houve a condenação da agremiação ao pagamento de R$500 pela falta de água e as consequências dessa falta de água, a escassez veio de fato pela condição climática. Nós estamos falando de um estádio municipal, onde a agremiação não tem condições de fazer essas melhorias, mas tudo que lhe cabia fez, tanto é que fez a limpeza, lavando os banheiros no dia anterior, mas que no dia da partida e anteriormente, no momento da organização, não foi possível lavar novamente, o banheiro estava meramente empoeirado, não estava sujo, e que o gramado sofre, de fato, com as condições climáticas, que é uma situação até alheia à própria agremiação. Então, a defesa requer a absolvição ou a conversão da pena de multa em advertência, caso não seja esse o entendimento, que seja levado em consideração a pena já aplicada pela categoria sub-12, que seria do pagamento de R$500. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Wagner. Com a palavra, doutor Ricardo, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Em relação ao senhor Fernando dos Reis Barbosa Rezende, maqueiro do clube, eu entendo que não foi sequer direcionada ao árbitro a frase que ele proferiu. O quarto árbitro ouviu ele falando sobre pressão e, no meu entendimento,
eu vou absolver. Já em relação à agremiação do Batatais, já está comprovada, inclusive pelo depoimento, que eles sabiam do problema, inclusive da falta d'água, que poderia ser solucionado eventualmente com caminhão-pipa ou qualquer outra forma. Eles assumem que sabiam e, dessa forma, tendo em vista a reincidência específica, eu estou aplicando uma multa de R$ 1.000 já com a aplicação de todos os artigos. Tá como Obrigado, doutor Ricardo. Cumprimento, parabéns pelo brilhante voto. Roda para o Wesley. Parabenizo a relatora, acompanha integralmente. Então, fica por votação unânime aplicada uma sanção de R$ 1.000 aí do Batatais por incurso no artigo 1 do CPJD e absolvido o senhor Fernando dos Reis Barbosa, da equipe do Batatais. Passamos ao último item de pauta, processo de número 1517/2005, de autoria do Dr. Wesley, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1517/2025, jogo da Associação Atlética Portuguesa, Santos Futebol Clube, pelo Paulista Sub-20, realizado no dia 5 de setembro de 2025. Outra Procuradoria apresentou denúncia de favor do atleta Nicolas Machado de Carvalho, para a premiação portuguesa. O curso do artigo 254, parágrafo 2, do CPJD, foi segundo o relato do árbitro da partida. Após ter recebido um cartão amarelo ao agarrar assintoso, foi expulso por atingir com o antebraço de maneira temerária a nuca do seu adversário. Número 9 da agremiação do Santos na disputa da bola. Destaco que o denunciado ele é primário e seu relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Com a palavra, doutora Carolina. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Carolina, pela defesa do doutor Wesley. Obrigada, presidente. A aplicação do segundo cartão amarelo, de houve a valoração realizada pela arbitragem no momento da partida. O denunciado ele é primário, pelo que requer-se sua absolvição, a devida conversão da pena de suspensão de advertência. Obrigado, doutora Mayra. Com a palavra, doutor Wesley, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Então, só um detalhe aqui da súmula. Nesse caso, realmente, caso segundo cartão amarelo, como já vimos entendendo aqui também nessa comissão, o que pese o antebraço à nuca dá uma conotação de uma jogada violenta e extremamente perigosa. A valoração do árbitro indica que não foi nesse sentido. Por esse motivo, meu voto é pela condenação do atleta, no 254, mas eu substituo a pena por advertência. Obrigado, doutor Wesley. Também parabenizo pelo brilhante voto dele, com o doutor Ricardo. o relator, senhor Então, fica por votação unânime aplicada uma advertência ao senhor Nicolas Machado Carvalho, da equipe da Portuguesa, com curso de 254 do CPJD, e não havendo mais processos a serem feitos no processo julgado do presidente feito, agradeço pelo e declaro-se assim. Obrigado.